antes de aplicar o teste, na hora que a justiça está decidindo, tem que aplicar um teste de Rorschach neste preso, ela já coloca as perguntas que ela quer que o inquérito de Rorschach responda. E aí as perguntas são completamente diferentes. Da Suzane, da Elise e do Francisco. Você teve acesso às perguntas do Francisco? Sim. Quais foram elas? As perguntas do Francisco, elas são mais para tentar entender o porquê das coisas. Porque por que o teste de Rorschach do Francisco, além de ser único, as perguntas são diferentes e ele vai para um outro lugar. Quando o Francisco estava a caminho do banco dos réus, que é quando ele faz o primeiro teste de Rorschach, a advogada dele disse que ele era inimputável. O que é inimputável? É um preso que não sabe, é um criminoso que não sabe o que fez, não entende o que ele fez e também não entende por que ele vai ser julgado. Então, se ele não entende nada, ele é inimputável. Ele tem tanto transtorno mental que, em vez dele receber uma sentença e cumprir essa sentença, sai uma outra sentença que ele tem que ir para uma instituição psiquiátrica, como o Vampiro de Niterói, por exemplo, que está até hoje, lá também vai completar, já completou 30 anos numa instituição psiquiátrica. No caso do maníaco, eles se aprofundaram nisso. Então aí eles fizeram uma banca de psicólogo, psiquiatra, chamaram uma psicóloga bem respeitada do Hospital das Clínicas, colocaram para descobrir se ele era inimputável ou não. E aí esses especialistas concluíram que ele era semi-imputável. Ou seja, ele entendia parcialmente o que ele fazia, então ele poderia ser julgado. E aí é esse material que é muito rico, que aí eles vão no porquê das coisas. Por que você fazia isso? Você sabia o que você estava fazendo? Onde nasceu a vontade de você fazer isso? Como você reagia depois de você fazer? E aí vai nos meandros. Por que você comia, mordia e engolia pedaços das vítimas? Por que você praticava canibalismo? Por que você transava com as mulheres depois que elas estavam mortas? Ou seja, ele é muito mais rico. E ele é específico em todas as respostas? E aí entra numa questão que é muito polêmica. É tudo projetivo. É tudo subjetivo. Além de ser projetivo, porque o teste de Rorschach é projetivo, os pareceres são subjetivos. É o que a psicóloga escreve. Tipo, para mim, como jornalista, é um material muito rico, porque tudo isso, segundo ela, sim, né, não saiu da minha cabeça, saiu da cabeça dela. E, apesar de ser subjetivo, polêmico, né? Porque os advogados contestam, eles contratam outros psicólogos peritos para contestar o parecer do psicólogo oficial nomeado pela justiça, fica aquela guerra de laudos, mas a justiça considera. Se você é polêmico, é questionável, é subjetivo, ou seja, subjetivo para mim já diz muita coisa. Sim. Né? A gente não está falando de uma conta que 2 e 2 são 4. A gente está falando, olha, 2 e 2 eu acho que são 6. Está lá escrito. E aí isso é considerado. A sentença do Francisco é também calculada em cima disso, desses exames. Não dá para ser 100% assertivo numa resposta dessa, né? Não. Porque eu acredito, principalmente no caso do Francisco, são tantas variáveis para criar esse assassino que foi criado, né, que às vezes eu até fico pensando assim, tinha que acontecer, porque é muita coisa para criar o Francisco desse jeito. É uma história desde pequeno, o lugar que ele trabalhou, o avô, o pai, o tio, a tia, a escola. É tanta coisa, a namorada. A namorada, o sexo para ele, a falta de uma educação sexual. Mas olha só, mas aí se você vê, aí eu vou te colocar ainda aqui também, tem muito contraponto que é sutil, porque eu não gosto da coisa muito escancarada. Eu prefiro ir na entrelinha e na sutileza, quem captar
captou, quem não captou vai embora e fica sem essa Esse comparação. detalhe, né? Mas, por exemplo, não sei até que parte tu chegou do livro, mas tem outros personagens que passaram mais ou menos também pelo que o Francisco passou e não se tornou o que ele se tornou. Eu vou te dar um exemplo. O garoto que sobreviveu ao incêndio do Joelma. Eu não vi. Então, você tem lá, você não chegou lá, né? Tem um rapaz no livro que conta uma história que ele estava no Joelma quando o Joelma tocou fogo e ele ficou com o rosto parcialmente queimado. Ele era um rapaz que tinha um rosto muito bonito, eu vi as fotos dele. E aí ele ficou com o rosto queimado porque, em vez dele sair para resgatar, para ser resgatado, ele preferiu salvar uma outra pessoa e se queimou. E ele é totalmente traumatizado porque ele ficou numa sala onde ele via aqueles corpos caindo, porque as pessoas se jogavam lá de cima. E aí ele passou a viver com um lenço cobrindo o rosto. E ele ficou extremamente traumatizado porque depois que ele se recuperou, a namorada dele termina com ele dizendo que não conseguia namorar não conseguia continuar namorando com ele por conta do rosto deformado. E aí ele trabalhava numa loja em que o gerente falou para a loja: olha, você é proibido de entrar no salão, porque os clientes não podem se deparar com você, que eles vão se assustar. Então, quando tocar o alarme que a loja vai abrir, você passa a trabalhar interno. Tipo, tu vai criando. E para mim também isso é uma receita para tu transformar essa pessoa num... Sim. Né? E outras coisas, elementos que tem na vida desse menino. E tem outros personagens também que eles estão no livro justamente para espelhar, que eram amigos do Francisco, inclusive, né? Que as pessoas se identificavam, eles já trocavam. Tem um outro lá também que não chega a matar ninguém, mas fazia barbaridade com animais. Então, você vê que eu acho que, inclusive um desses rapazes me falou, que o que diferencia é que eles eram muito parecidos nos desejos, inclusive, o cara tinha um sonho de matar, ele queria saber qual era a sensação, o que a pessoa sente quando ela está matando alguém. O Francisco também queria saber disso, né? Na verdade, ele acabou... Só que o que acontece? O que ele me falou? Tinha uma linha ali que eu não podia cruzar. E o Francisco, ele cruzou essa linha. Ele não cruzou... O outro lá não cruzou essa linha, mas ele satisfazia esse desejo executando animais. Que, inclusive, era o Francisco que já tinha lá do matadouro, já sabia, leva ele para o matadouro. Ou seja, não dá para... Eu acho que muita gente é um exagero, mas eu acho que eles se identificam, essas pessoas que têm esses desejos assassinos, mas muitos não criam, não passam da fronteira. E eu te digo onde isso fica muito explicitado, é no seriado No Dahmer. Lembra que o pai secava os animais com ali. ele, e aí tem uma cena em que o pai vai visitar ele na cadeia, e o pai fala assim, fica lamentando, e ele vira e diz: não, mas foi você que me ensinou disso. E aí o pai fala: não, ele ainda fala: nós somos iguais. Ele fala: mas olha onde você está e onde eu estou, né? Você passou uma linha que não era para cruzar. Então eu acho que é mais ou menos isso, que uns têm essa... Inclusive, a tentativa de torná-lo inimputável estava nisso, né? Olha, ele não sabia qual era o limite entre ele cometer algo e ser punido e entre ele cometer algo e não ser punido. Porque ele já estava matando há pelo menos um ano e zero culpa, zero arrependimento, zero... Tá, mas o Francisco, diferente dessas pessoas, tinha um transtorno que era a psicopatia, né? E pode ser que ela foi desperta mas tem outros... com todos esses acontecimentos. Mas eu acho que tem outros psicopatas aí no livro também, porque a gente não tem laudo, as pessoas nunca foram pegas. Mas uma pessoa, para mim, é bem sucedida na vida, mas quer ir lá para o matadouro para ver, para matar, ele vai e não fica transtornado porque não deram a marreta para ele marretar, e aí ele vai, descobre que
tem lugares onde tem animais abandonados, vai para lá para matar os animais. Eu acho isso uma psicopatia. Eu acho para mim esse comportamento é uma condutopatia. Agora, eu posso dizer Você que fala do Ciranda, do amigo do Francisco. o cirando ele tem outros tipos de transtorno, né? O cirando, eu acho que o cirando é uma outra enfermaria. O cirando ele tem um trauma. O cirando ele tem, eu acho, que os problemas dele muito mais profundos, né? Ele tem eu esqueci tecnicamente como é o nome. Ele tem um retardo mental, né? Ele tem uma distorção idade. Ele acha que tem 12 anos, mas já o cirando é o que morreu, né? Nem pode falar também, ficar entregando muito. Deu A família peixe pro Francisco aprender a nadar. Tu sabe que depois que isso, que eu não sabia disso, mas depois que saiu no livro isso, muita gente que já leu o livro fala que é super comum isso, eu Aqui, não ó. sabia. O Robertinho. Você comeu peixe o vivo Robertinho também? comeu peixe aprendendo a nadar. Não faz assim que vocês aprenderam, não? Eu nunca imaginei. Quando me contaram isso, eu achei engraçado. É um peixinho Só que pequenininho. era peixinho pequenininho, né? Aí não, ele come pequenino. Logo o outro, pra sacanear, manda ele comer um grande, né? Manda comer um grandão, né? Mas é aqueles peixinhos pequenininhos. Bobozinho Come é vivo. Você água. comeu vivo peixe. Não tá brincando, você vai falar isso, eu vou ser preso aí, maltratar os animais, isso aí já não fiz não. Mas enfim. Mas, por mas exemplo, comum o isso, menino... assim, na verdade eu não, mas minha mãe sim. O pessoal antigo acho que fazia isso, era meio que cultural. Você quer aprender a nadar, toma esse peixinho e você E tinha que comer vivo. Eu aprendi queria a café. nadar. Então, muita gente, cara, eu recebi muita Relatou. mensagem. Tipo, eu também comi, não sei o quê. Eu não sabia disso. Minha mãe foi a única, assim, são 5 irmãos, ela foi a única que não deu conta. Ela não sabe nadar até hoje, coitada. Que ela não deu conta de engolir o peixinho. Mas eu acho que aí já é puro achismo. Eu acho que a forma como esses 3 jovens se identificam, o Lourenço, o Cirando e o Francisco, eu acho que coloca eles na mesma caixinha. Me diga com quem anda que eu falo como que você é, né, irmão? E até um pouquinho além, porque eles compartilhavam. Você vê, por exemplo, que... Eu lembro uma coisa engraçada que o Cirando dizia para ele, que se você não aprender a nadar, você vai morrer afogado. E aí, se você morrer afogado, você vai encontrar a minha mãe esquartejada e meu pai sem cabeça. Que a história dele é essa, né? Ele ficou... E aí eles riem, não é uma... Ele conta... Porque se o meu amigo for me contar que matou o pai dele, eu vou ficar chocado, né? Nossa, e aí? Tá tendo acompanhamento? Como foi isso e tal? Mas eles tratam de uma naturalidade tão grande... Só que aí o Francisco também tem muito isso. Qual a intensidade do teu desejo? Né? Porque, tipo... O Cirando contava lá que ele matava os bois porque ele via o rosto do pai, né, nos animais. Mas ele é parecido? Ele matou o pai? Ele matou o pai. Ele matou o pai porque o pai matou a mãe. O Francisco, ele matava os bois, pensava na namorada, né? O avô do Francisco, segundo relatos da família, tentou matar a esposa. E matou 3. E tudo no seio familiar. E aí o outro avô, é um avô, um tio, que a árvore genealógica dele é bem complicada. Mas aí tem um outro parente, que eu não me lembro agora se é um avô ou outro avô, se é o tio ou se é um tio-avô. A história está bem contada no livro, agora eu não lembro. Mas esse senhor, ele engravidou a própria filha, que se apaixonou por ele. A mãe aceitou. Porque esse canalha convenceu a mulher de que estava tudo em família e é melhor você ficar todo mundo junto do que você foi embora e eu ficar com a nossa filha, que a filha queria. E aí ele continuava dormindo na cama com ela, que era uma condição. Beleza, transa com a nossa filha, mas lá no quarto dela e à noite tu vem para nossa cama de casal. Beleza. Isso dentro da família do Francisco.
Então, tu vê em que ambiente essa pessoa foi criada. E aí, este avô satanista, o João, é chamado para resolver esse problema. A menina vai nascer, ele fala, vai nascer o filho de Satanás, porque, aliás, que era pior do que o filho de Satanás. Tipo, nem Satanás está sabendo disso aqui. E aí, ele convence, segundo relatos da família, este senhor a se matar. E ele se mata. Ou seja, esta é a família do Francisco. E isso é relatado pela própria família. Eu não acredito, igual a família da Flor de Lis, gente, eu ouvi essa história aqui, mas ela é tão absurda que agora, para eu colocar ela no livro, eu quero ouvir de um outro lado da família para ver se e a história está contada igualzinho. O avô satanista convence o abusador a tirar a sua própria vida. E, na verdade, ele dá duas opções. Ou uma vida tem que ser sacrificada. Ou é a sua vida, ou para não ter essa... Porque senão ele fala que iria nascer um demônio ali, né? Ele fala o demônio era ele. Ele fala que vai nascer algo pior do que o demônio, que até concorrer com ele, como se estivesse nascendo um novo demônio ali. Não pode nascer nada dessa relação, porque se nascer vai concorrer comigo. Vai ver, vem o maioral. E aí ele convém, aí a filha fala, nem pensar. E a mãe diz, não, a menina era menor de idade, inclusive. Tinha acho que 14, 16 anos. E aí, não, então vai morrer. Aí ele começa a dar um negócio pro cara tomar, e o cara vai ficando fraco, aí ele... O que difere quando uma pessoa da família e outro, um núcleo da família conta essa história e outro núcleo conta, e esses núcleos não interagem entre si, eles só contam de diferente, eles contam a mesma história, mas só contam de diferente a forma como ele se matou. Uns dizem que ele morreu enforcado, outros dizem que ele morreu com um tiro no próprio rosto. Mas é nesse ambiente que é muito parecido, eu não acho um ambiente tão diferente do que o Cyrano foi criado, né? E nem do Lourenço, que foi negligenciado também pela família, pela namorada, pela sociedade, pelo todo mundo, porque tinham o rosto deformado. A mãe do que você tem de percepção, e falando dos avós, assim, ela é uma pessoa que você entende como lúcida, como... A mãe é lúcida, a mãe do Francisco. Tem uma entrevista com ela lá no blog, tem um vídeo. Lúcida e sabe tudo e data, memória. Ela tem 77 anos, né? Sim. Então... Mas é porque é uma coloca pessoa o blog que do Ulisses aí pra nós. Aí, Mas ó, é porque esse a blog mãe tem que ser visto por várias pessoas. O blog do Ulisses, mandei pra você, do jornal. Cara, sabe o que eu acho legal aqui quando eu vejo o Ulisses? Assim, se bem que hoje eu tô a rigor com ele. O Ulisses é 1000 vezes mais elegante do que nós. Mais elegante, sim, claro. Claro, hein? Valeu, obrigado. Mas E você ainda é um atleta, você né? também tá bem vestido aí hoje, Claro. Assim, Eu tô só como pra insider, né, te- Robertinho? Eu sempre venho de insider pra... Você também tá insider. Tá de Insider, claro. Até vou falar aqui da Insider. A gente vai ter aqui agora a promoção da Semana dos Clientes, que vai do dia 9 ao dia 22. E aí a gente vai estar com um cupom de desconto maior ainda, é podcast... 3 irmãos. Cupom, 3 irmãos. Cupom podcast 3 irmãos 15. E aí você pode ter 15% de desconto, pode chegar até a 30% se você entrar direto pelo site. Olha lá, ó. 3 irmãos 15 é o cupom. 3 irmãos 15 tá lá, isso aí então, olha lá, isso. já tá lá. E você pode ter a sua Insider, garantir um desconto na semana do cliente. Eu vou te falar uma coisa, Cabeleira.